Hoje nós demos folga para o nosso pastor. O pastor ele vem numa tocada, né? É ministração, é jornada de crescimento, é célula jovem. Então hoje ele vai receber as homenagens da igreja a qual ele foi nomeado anjo dela. E é motivo de grande temor eu estar aqui. Mas eu agradeço a Deus por ter me mostrado esta igreja, um lugar para que eu possa, eu e a minha família, congregar. E eu quero te convidar essa noite. Seja grato. Talvez as circunstâncias na qual você esteja vivendo não sejam as melhores neste momento. Talvez você esteja passando por algum problema que aos olhos humanos não tem solução. Mas meu irmão e minha irmã, agradeça. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele conhece o meu e o seu interior. Por isso que nós possamos, essa noite, continuar vivendo tudo que já vivemos até aqui, através da palavra que será ministrada, amém? E não olhe para mim, tá? Não me compare ao nosso pastor, não me compare a quem já esteve aqui. Preste atenção na palavra que será ministrada, que é uma palavra vinda do trono da graça do Senhor. E vamos, como igreja do Senhor, nos alegrar essa noite, porque hoje é noite de festa. Hoje, pela graça do Senhor, o Senhor enviou o pastor Ney, lá de Novo Hamburgo. E hoje ele está aqui, fazendo com que nós possamos entender qual o real sentido de sermos cristãos e de sermos chamados filhos de Cristo. Amém? Vamos estar orando. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos livramentos que tivemos no dia de hoje. Obrigado pela comunhão em família que nós tivemos também hoje. Obrigado pela igreja, Pai, que o Senhor nos mostrou para congregarmos. E aqui estamos essa noite, desejosos de ouvir a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Pai, declarando governo e domínio do Senhor sobre este local. Que somente manifestações vindas da Tua parte tenham acesso aqui. E se alguém ainda, Pai, está bloqueado, nós, em nome de Jesus, desbloqueamos essas vidas e ligamos essas vidas ao trono da Tua graça. Para que a gente possa sair daqui conhecendo qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te bendizemos e nós te agradecemos. Essa é a nossa oração. Recebe, Paizinho, com todo o nosso amor e com todo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Convido a igreja a tomar assento, fiquem todos à vontade. Estamos todos na presença do Senhor, amém? Então, amados, quando te coloco em algum grupo ali, daí eu já começo a ficar meio assim, né? Eu olhei, daí foi criado um grupo, e aí foi, né, sugestivo para a gente fazer uma surpresa para o nosso pastor. Na verdade, seria para o pastor Melo também, mas ele está acamado, né, pastor? Estejamos em oração por ele também. O Melo, que também é uma bênção, né? O Melo veio aqui para... daquele jeito dele, né, amados? Mas ele é uma bênção, uma bênção. Eu lembro uma reunião de pastores lá, vocês dois conversando, né? Foi, acho que naquela conversa lá que fechou todas para ele vir para cá, né? E tudo que vem, amados, para somar em prol do reino de Deus, o Senhor Jesus se alegra. Então, se você tem algo no coração que ainda está ali, né, batendo, e o Senhor tem te mostrado para fazer, faça, que talvez se você esperar, logo não vai ter tempo, porque Jesus está às portas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pastoreio. Todos nós, a Cris falou aqui, todos nós somos pastores. Você é pastor. Você, irmã, é pastora. Primeiramente, de nossas casas. Hoje de manhã o apóstolo ele foi muito feliz quando ele falou, né,
que nós precisamos ser pastores primeiramente dentro de nossas casas. E nós, sacerdotes, né, precisamos dar o exemplo dentro da nossa casa, como esposo, como pai e também como filho para aqueles que têm, né, os seus pais vivos ainda. Então, pastorear, amados, não é só estar aqui em cima, tá? E digo para vocês, é muito difícil estar aqui. Quem jogou futebol aqui sabe quando tem uma decisão por pênalti, né? E aí, ou tem um pênalti no meio do jogo e o treinador fala, é você. Aí você diz, eu? E aí você vai, né? E aquela caminhada de lá até aqui, amados, eu lembrei quando eu fui bater um pênalti, a perna está aqui, ó, pesada. Quase não vai. Mas pela graça do Senhor aqui estamos, tá? Porque quando eu disse para o Senhor, eis-me aqui, agora não tem mais volta. E tem muitas pessoas capacitadas aqui, tá? Para estar aqui, trazendo a palavra. Mas aprove ao Senhor que essa noite eu estivesse aqui e dessemos um descanso, né? Para o nosso pastor. Eu sei que o pastor não gosta de não pregar, né, pastor? Mesmo cansado, o pastor gosta de estar aqui. Por quê? Porque aqui ele tem a visão das ovelhas dele, né? Que são de Jesus primeiramente. Mas hoje, pastor, o senhor vai descansar, tá? E prepara esse coração que tem muita coisa boa vindo aí. Eu tenho que entregar até 8h30 no máximo, então nós vamos correr. E eu peço para você que fique atento a tudo que nós vamos viver essa noite, amém? Vocês estão comigo? Sim. Glória a Deus, amados. Vamos lá. Amados, hoje de manhã nós viemos num culto abençoado lá na sede. Se você ainda não conhece a nossa sede, eu te faço um convite, vá num domingo de manhã, ou se você não pode, num domingo de manhã, vá num domingo à tarde, 16 horas temos culto lá, e à noite também. Lógico, você é do campo, dê prioridade para cá, mas se você puder ir no domingo de manhã, receber uma palavra do apóstolo, é muito bênção, tá? E o apóstolo, ele trouxe, né, uma palavra abençoada, irmãos, tremenda. Se você puder olhar, quando tiver um tempo, olhe no YouTube lá. E aqui em Estância Velha, nós também, né, o pastor está trazendo uma sequência de ministrações que tem edificado, a mim, principalmente, né? Eu falei no Encontro dos Homens ali, eu dei um testemunho, quando o pastor falou 2 situações, isso veio para mim, diretamente veio ao meu coração. Mas por que isso acontece, amados? Porque a gente está com o nosso coração aberto para receber a palavra do Senhor. E o pastor, ele vem, né, numa sequência de ministrações que tem nos feito parar e refletir. Primeiramente, quem somos, né? Porque nós nos dissemos cristãos, nós nos autodenominamos cristãos. Mas o que nós temos feito como cristãos na sociedade? O que nós temos feito como cristãos dentro de nossas casas? O que nós temos feito como cristãos no trânsito? Porque hoje você quer testar, se você quer ver se você é um cristão verdadeiro, anda no trânsito, vai para Porto Alegre. E aí quando você tomar a primeira fechada, você vai realmente dizer o que está no seu coração. Se você vai dizer, eu te abençoo, irmão, em nome de Jesus. Ou você vai pedir licença, né, e a velha natureza ela vem para fora. Porque hoje nós vivemos num mundo desafiador. Um mundo em que o povo cada vez mais tem pressa. E estarmos em um domingo à noite aqui, amados, sentados, né, escutando a palavra de Deus, isso é privilégio. Por quê? Porque vocês, né, e eu já entendemos qual é o nosso real propósito de sermos igreja do Senhor. E o pastor tem falado muito, né, em edificação na rocha que é Cristo. Coloca para nós lá Efésios 2, 20 ao 22, por favor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para dedicado a quem, amados? Dedicado ao Senhor.
E o 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, todos nós, amados, todos, sem exceção, nós somos edificados em uma rocha, que é Cristo Jesus. Pois esse fundamento, ele nos dá o crescimento. Por quê? Porque ele é a pedra angular. É ele que levou sobre si todos os nossos pecados e nos colocou em rocha firme, a saber, Jesus Cristo. Por isso que ele fala, né? Nós fomos edificados. O pastor deu exemplo ainda, né? Lá em Balneário Camboriú, são os prédios mais altos que tem. Eu fui veranear um tempo atrás lá, amados, 4 horas da tarde, não tem mais sol na praia. Por quê? Porque os prédios cada vez mais altos lá, o sol vai baixando, 4 horas você pode pegar suas coisas e ir embora. Isso é mexer também com a natureza. Tanto é, não sei se vocês ficaram sabendo, que eles andaram fazendo dragagens lá para afundar mais o mar, porque a areia estava vindo. Então, a que preço está sendo feito isso? Para quem está sendo feito isso? Se nós somos mordomos das coisas de Deus. Então, isso é para pensarmos também. E nós precisamos também, amados, estar edificados sobre a pedra, que é Cristo Jesus, para que a gente não seja, o pastor falou isso também, né? Não sejamos mais como crianças levados por todo o vento de doutrina, mas sabedores do nosso papel na nossa família, sociedade e igreja. Coloca para nós Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor, todo o vento de doutrina. Pela artimanha de quem, amados? Pela artimanha dos... e pela astúcia com que induzem ao erro. A nossa visão, a visão MBCV é uma visão que ela trabalha na linha do entendimento. Ela traz à luz da palavra a revelação para que a minha e a sua vida ela melhore cada dia. Se nós aplicarmos aquilo que nós temos aprendido. Um desafio de quarta-feira, quem teve do culto aqui, o pastor falou, agora nós precisamos praticar. Porque no momento que você recebe uma instrução de Deus e você não a pratica, o que você está fazendo com ela? Você está a desprezando. Você está deixando ela de lado. E aí, muitas vezes, a vida não vai para frente, por quê? Porque você recebeu a instrução e você não a praticou. E aí acontece o quê? Você volta para o gabinete do pastor e o pastor precisa novamente te instruir, falar o que você precisa fazer, ou muitas vezes ele pergunta, você tem vindo aos cultos? E muitas pessoas dizem não, porque eu não tenho tempo. Mas se você não tem tempo para Deus, para quem você está depositando todo o seu tempo? A palavra nos fala sim, sim, não, não. Por isso, amados, que na visão MBCV, toda libertação, toda cura, ela vem através da palavra de Deus. E muitas vezes nós somos taxados de uma igreja fria. Mas você sabia que o verdadeiro avivamento começa dentro de mim e de você? O verdadeiro avivamento precisa brotar de dentro do meu e do seu coração. Para que aí sim, amados, a igreja, como uma congregação, ela cresça em graça e em estatura. Por isso que muitas pessoas, elas vêm em um culto
Não, elas não recebem aquilo que foi ministrado e falam, dizendo, não, mas a igreja é muito fria. Essa igreja não tem unção. Na verdade, não, amados. Nós trabalhamos na linha do entendimento. E eu faço aqui uma ressalva, eu não conheço pessoas que hoje congregam com nós, se tiver alguma, depois me fala, que não melhorou, que não esteja melhor do tempo que entrou aqui para frente. Não conheço ninguém. E se tiver alguém, infelizmente, não está levando a sério o que está sendo ministrado neste altar. Amém? Então, por isso que nós não podemos ser mais meninos, agitados de um lado para o outro, né? O apóstolo falou hoje de manhã, e você larga uma palavra um pouquinho mais forte, a pessoa fica braba. E ela não a recebe. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja não é para mim, e começa a pular de igreja em igreja. E aí nós falamos que o que habita nela é o espírito do engano, o espírito da confusão. Porque aí, quando ela recebe uma palavra que vem de agrado ao que ela quer, ela se sente realizada. Mas no momento em que a palavra vem e confronta aquilo, ou vai contra aquilo que ela pensa, ela fica braba. Mas eu convido aos irmãos, após todas as ministrações, ou durante o culto, você pode conferir, amados, que tudo que é pregado aqui tem base bíblica. Tudo que é pregado aqui tem base bíblica. Por quê? Porque nós temos muito temor, porque nós estamos lidando com a eternidade de cada um que está aqui. Porque o pastor, como anjo da igreja, né, o pastor Ney, ele será cobrado no tribunal de Cristo sobre aquelas vidas a qual ele não conseguiu trazer para o aprisco. Amém? Mas, essa noite, nós vamos dar honra, né? Aquelas pessoas, e aí eu coloco o pastor Melo junto, que abdicaram ou renunciaram algo para viver o chamado e desígnio a qual Deus os chamou. O pastor falou, acho que foi sexta, né? Quinta no Encontro dos Homens. O pastor falou que quando ele foi convocado, né? Convidado ou convocado pelo apóstolo, ele ganhava muito mais, né? Bem mais do que ele ganha hoje. Mas, como obediência ao Senhor, ele veio. E veio, né, pastor? Eu lembro, primeiro dia. Apavorado. Não sei quem estava mais, né, gente? Será nós ou ele? Será nós ou ele? Porque o pastor... E aí, pela graça do Senhor, né, as coisas vão acontecendo. E está aí essa bênção com nós hoje, né? Dani também, né, bênção? Eu e a Dani se chamamos de bênção, né? Um chama o outro de bênção. É bênção. E está aqui, né, pastor? Não foi fácil, a gente sabe. Eu estou fazendo uma substituição gerencial numa empresa, da empresa que eu trabalho, e não é fácil você chegar num ambiente que ninguém te conhece, né? E o teu supervisor te apresentar e dizer, ó, a partir de hoje é contigo. E as pessoas tudo olhando atravessado para ti, porque elas não te conhecem, né? Eu falei lá na empresa, quando ficar bom eu vou sair. Mas aqui não vai acontecer isso, viu, pastor? Fica com nós aqui. E assim amados, e assim é uma transição. É uma transição. Houve luta, sim. Houve problemas, sim. Pessoas saíram, sim. Mas eu vejo a mão de Deus mexendo. Eu vejo a mão de Deus dizendo, tira esse, coloca esse. Tira aquele, coloca aquele. Por quê, amados? Porque a engrenagem ela precisa continuar. A obra do Senhor ela não vai parar. Independente de quem estiver fazendo a obra, ela não vai parar. Porque a palavra de Deus, ela fala, né? Ela não volta vazia. E nós, que colocamos a mão no arado, Jesus fala, quem olhar para trás não é digno de entrar no reino de Deus.
E eu quero trazer, então, uma passagem. Coloca primeiro para nós... Não, essa eu não vou falar, senão vai demorar muito. Pastor Ney, então, como anjo da igreja, né? Ele tem uma grande responsabilidade, assim como eu falei, né? De cuidar das ovelhas, a qual o Senhor colocou. E a igreja de Estância Velha, ela tinha, né? Muitas situações. Isso foi quebrado em nome de Jesus. E eu vejo o crescimento, primeiramente dos irmãos, tá? Eu vejo o crescimento desta igreja e eu vejo que o Senhor está trabalhando na vida de cada um aqui. Mas isso tem um alto preço que está sendo pago, tá? Primeiramente pelo pastor e depois pela liderança. Porque todos nós aqui, amados, nós não estamos brincando mais de ser cristãos. Nós estamos aqui fazendo aquilo ao qual o Senhor nos chamou. E sobre chamado, então, coloca para nós lá, Efésios 4:11, a seguir. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Segue. Com vistas ao que, amados? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do quê? Então nós somos chamados a servir. Todos nós. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós entendemos que a partir de hoje eu preciso servir. Por quê? Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você. Jesus fala para os discípulos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo isto, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E qual é a consequência quando eu desempenho o meu serviço na igreja? O corpo de Cristo, ele é edificado. E o 13... até que todos chegamos à unidade da fé. Você sabe que o maior problema de uma igreja, começando pela liderança, é a unidade? Você sabe que uma igreja, a gente conhece ela, se ela é sadia ou não pela sua liderança? Você sabia que uma igreja, e eu quero trazer algo aqui sobre visão apostólica. A visão apostólica é aquela que ela possibilita a todo mundo cumprir o seu dom e chamado. A visão apostólica, ela não é centralizadora. A visão apostólica, ela faz o quê? Ela levanta pessoas para o serviço. Por isso que a visão MBCV, ela tem vários ministérios. Alguém está cuidando do seu carro neste momento. Alguém está ministrando as suas crianças neste exato momento. Tem pessoas aqui atrás orando para que o ambiente de culto ele se torne o quê? Favorável, para que possamos viver experiências com o Senhor. Tem gente na cantina preparando um alimento para que depois do culto a gente possa nos alimentarmos e ficarmos em comunhão. Nós temos o ministério da capelania, onde as pessoas saem da igreja para levar Jesus para lares e hospitais. Nós temos o ministério Joade, o qual tem alcançado muitas crianças, mas essas crianças têm alcançado as famílias. Então, amados, a visão apostólica ela é isso, ela tem uma diversidade de ministérios, para o quê? Para a edificação no corpo de Cristo. Então, amado, se Deus já colocou no seu coração servir, sirva. Porque você não está fazendo isso para homens, você está fazendo isso primeiramente para quem? Para o Senhor. Então, eu quero trazer um breve ensino, tá?
E tem uma passagem que eu adoro, eu gosto muito, 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 que fala sobre o pastor. Mas eu quero ressaltar primeiramente aqui, amados, todos nós temos um pastor supremo, que é Cristo Jesus. Amém. Coloca para nós lá João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. O preço que Jesus pagou, a obediência de Jesus até a morte e morte de cruz, nos possibilitou e nos possibilita que, ao crer nele, né? A palavra fala, se ao crer com o coração e confessarmos com a boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Por isso que ele é o pastor supremo. Um dia nós estaremos todos, amados, todos embaixo, e Jesus no seu trono. E nós estaremos o adorando em espírito e em verdade. Então tira do seu coração idolatria a homens. Amém? Não idolatre pessoas. Porque assim como o povo no Egito, quando sai, Deus dá instrução para Moisés, não adorem outros deuses. Nós temos a tendência humana de adorar pessoas. E quando a pessoa... gente, isso é maligno, tá? E aí quando a pessoa comete um erro porque ela é humana, as pessoas saem até da igreja, dizendo, não, eu não acredito que essa pessoa fez isso. E por que você saiu da igreja? Porque você depositou em homens aquilo que você pode só depositar em Jesus Cristo, o nosso pastor supremo. Amém? 1 Samuel 17, do 31 a seguir. É o 17, querida. Do 17, 31. E nós vamos até o 40. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul. E Saul mandou chamá-lo. O guri falou bonito. Aí o Saul disse, opa, vamos chamar esse rapaz aí. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu tu não pode ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou a quem, amados? Os exércitos do Deus vivo. Aí você já começa a entender o caráter de Davi. E disse mais a Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. E aí, Saúl disse, então tá bom. Tu fez tudo isso aí. Então disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Porque ele teve tanto argumento que Saúl não teve outra resposta a dizer, vai, meu filho, então, e o Senhor seja contigo. Porque ali eu já vejo, Saúl dizendo, tá, meu filho, então vai
Vai lá e o Senhor esteja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Aí você imagina, né? Um gurizinho com um monte de armadura, uma espada, e começou a andar. Acho que ele deu 2 passos e disse, não vai dar. Então disse Davi a Saul, eu não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E o 40, e aí o que Davi faz? Toma o seu cajado na mão, ele escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Porque Davi era o que, amados? Era um pastor. Davi, ele quando viu a situação, ele se colocou como solução, mesmo sendo um pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Glória a Deus. Amados, essa história, ela nos mostra, né, que quando nós estamos a serviço de Deus, pode se levantar o que for. Pode se levantar o que for. O Senhor vai pelejar as nossas guerras. O Senhor, Ele vai na frente. O Senhor estará sempre conosco. Tanto é verdade que hoje pela manhã, eu voltando do culto da sede, amados, eu fui fazer uma rotatória, o carro passou reto. Se eu não freio, tinha dado um acidente. Não ia ser bonito o acidente, porque o carro o dele estava em alta velocidade. Pergunto, foi vontade de Deus? Não. Não foi vontade de Deus. Porque o maligno, ele não quer que nós estejamos em um expediente assim. Todos reunidos como igreja do Senhor, recebendo a palavra de Deus, comemorando, né, a vida do nosso líder espiritual e nos alegrando como uma família da fé. Mas o meu Deus, o nosso Deus, ele é mais forte. E eu vejo aí um livramento de Deus. Eu vejo a mão poderosa do Senhor. Porque, amados, quando nós fizemos a vontade de Deus, Ele sempre está indo na nossa frente. E eu quero trazer o primeiro ponto, então, lá no versículo 33. Sempre haverá pessoas dizendo que você não é capaz, ou não foi chamado para este serviço. Mas creia, se Deus falou, vai acontecer. Porque Ele fala, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Pois é, Ney, não vai lá, cara. Lá, Estância Velha, lá é difícil. Lá o pessoal lá os crentes lá são meio raiz lá. Não vai, Ney. Não vai, Ney, de jeito nenhum. Não assume lá. Daí o pastor Ney, não, eis-me aqui. Eu vou. Josué 1:9. Olha o que nos fala a palavra de Deus. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Toma posse dessa palavra, tá, meu irmão? Talvez você está passando por alguma tribulação, algum problema, e você não sabe mais o que fazer, toma posse. Porque é a palavra de Deus, não sou eu que está dizendo. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que o pastor sempre fala? O justo vive pela sua fé. Eu tive uma prova na sexta-feira ou na quinta-feira, e eu falei, Senhor, eu creio que vai acontecer. Só que, sabe, quando tu fala, mas tu não crê, sim, aquele crente que às vezes fala e o Senhor disse, eu vou te mostrar que vai acontecer. Amados, deu 5 minutos e aconteceu. E aí eu pedi perdão para o Senhor. Senhor, perdoa. Que tipo de crente que eu sou, né? Eu falo uma coisa e penso outra.
E no versículo 34 ao 35, muitas vezes os pastores eles precisam literalmente matar um leão por dia, né, pastor? Buscando suas ovelhas da boca do maligno, seja por mensagens, atendimento ou oração. Amados, essa visão que nós temos aqui em cima, tá? A gente consegue ver o rostinho de cada um aqui. Só que tem vezes que você olha para uma cadeira e o irmão não está mais ali. Não está num culto, depois não está no outro, e depois não está no terceiro culto já. E aí você, opa, peraí, tem coisa errada, vamos atrás. E aí manda mensagem, pergunta, ô irmão, tu sabe do irmão lá? E aí, muitas vezes, não, pastor, está tudo certo, glória a Deus, estamos bem, tá, mas por que você não vem no culto? Não, eu vou ir. E o pastor o que faz daí, ele vai e ora por aquela alma, por aquela vida. Por isso que eu quero deixar uma instrução para você aqui. O Senhor, quando eu estava fazendo essa ministração ontem, amado, se você tem alguma coisa para falar com o seu pastor, não hesite em chamá-lo. Por quê, amados? Porque talvez você sentado ali, o diabo nessa ida daqui até lá, ele vai distorcer a palavra. E você está ali, quietinho, e você não traz para o pastor o que está acontecendo, e quando vê, você sem saber, inconscientemente, você não está mais na igreja. Então, abra o seu coração. Fale com o seu líder sobre tudo aquilo que você está passando. Eu tenho certeza que ele vai ajudar. E nós estaremos também orando como igreja do Senhor. E olha o que nos diz Lucas 15, 3 ao 7. E essa aqui todo mundo conhece, né? Todos os crentes conhecem. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. E o 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, amado, o pastor conhece as suas ovelhas. Não se faz de crente ninja, tá? Some, né? Sumiu o homem. Sumiu. O pastor vai achar, ele liga o rastreador dele lá, não, vou aqui, achei, vou atrás. Porque, amados, é responsabilidade do pastor ir atrás. E você, e nós que somos as 99, não fica triste, não fica brabo. Se tu vê o pastor falando com uma pessoa, ele não consegue falar contigo naquele momento. Não fica dodói, amado. Não fica, ai, agora o pastor só fala mais com aquele lá. Você não sabe a necessidade que aquela pessoa está passando? Não acontece aqui em instância, né? Não, né? Em nome de Jesus. Claro que não, né? Eu sei que acontece. Ó, viu? Confirmou. E o segundo ponto, nossa batalha será primeiramente espiritual. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amado, quando alguém se levantar contra você, ore por essa pessoa, porque não é ela, tá? É o que está nela. Ore. Peça misericórdia pela vida dessa pessoa. Porque, amados, a luta nunca vai ser contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. E no versículo 38 ao 39,
Não deixe que as coisas do mundo prevaleçam sobre as coisas sagradas. Nessa passagem, Saul diz, tá, meu filho, então pega aqui, ó, pega a minha armadura, pega a minha espada e vai lutar contra esse gigante. O que nós temos de ensinamento para nós como igreja do Senhor? Nós temos que cuidar com os rudimentos que o mundo nos oferece. Nós não podemos ser crentes dentro da igreja e descrentes lá do mundo. Eu não posso estar usando uma roupa adequada por estar na igreja e quando eu não estou na igreja, eu uso uma roupa que chama a atenção de todo mundo. Eu não posso ter um palavreado de uma forma dentro da igreja, ou ir na minha casa, ou no trânsito, ou no meu trabalho, ou na sociedade, eu não levo desaforo para casa. Não, eu vou falar, eu não levo desaforo para casa. Ah, mas que estranho, na igreja você é bem diferente. Mas lá na igreja tem a oração do pastor. Lá na igreja tem os irmãos que dizem Deus abençoe. Não, nós somos chamados para o quê? Como eu falei no começo, sermos solução aonde, amados? Lá fora. Aqui nós nos abastecemos e lá fora nós somos luz no mundo. Romanos 12, 1 e 2, então essa palavra está sendo muito ministrada, né? Porque é sabedoria. Nós estamos trabalhando com sabedoria para a gestão da nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem, amados? Que é o que? O nosso culto racional. E o 2 fala o quê? E não vos conformeis com este século. Tem uma versão que fala, e não vos amoldeis, né? Com este mundo. E Saul queria fazer o que com Davi? Tá, Davi, tu vai lutar, mas usa o quê? Usa essa parafernália aqui. Usa tudo isso aqui. Vocês acham que Davi iria vencer? Vocês acham que o pastor Ney estaria nessa igreja se ele tivesse dado ouvido para cada irmão que chegou no ouvido dele e falou, pastor, mas não é assim, pastor. Eu não concordo, pastor. Quem sabe a gente faz diferente, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo. Vocês acham que estaria? Vocês acham que Deus aprovaria? Por isso que nós temos que ter muito cuidado, amados, com conteúdos que nós estamos ouvindo e assistindo, achando que é de Deus. E muitas vezes não é. O diabo não é um anjo de luz? Revestido de luz? Amados, Lúcifer, ele ministrava para Deus louvores. Quem estava no retiro lembra, né? No retiro da família, o que o pastor Jonas falou? Que saía dele louvores. E ele ministrava a Deus. E o que aconteceu com ele? Por querer ser melhor ou maior que Deus, desceu ele. E o apóstolo até falou hoje de manhã, só que ele não foi sozinho. Sabe quantos que ele levou? 1/3. A terça parte foi com ele. Pergunto, onde estão eles hoje? Poderiam estar hoje adorando ao nosso Senhor, lá nos céus. Por isso, amados, nós precisamos ser nós mesmos. Deus conhece o meu e o seu coração. E Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida, da maneira que te criou. Talvez você diga, mas eu só vou servir quando me chamarem para pregar. Cuidado. Deus faz prova. Deus chama. E talvez este não seja o teu chamado. Talvez você diga, mas eu não sou bom com crianças. Sabe por quê? Talvez você não recebeu o amor dos seus pais, ou você não consegue transmitir para os seus filhos. E é Deus te chamando, dizendo, meu filho, ministra as crianças dos outros que eu vou refazer, eu vou restaurar a tua família.
Por isso que o serviço ele é primeiramente para a edificação do corpo de Cristo. E o meu tempo já se foi. Teria muito mais para trazer para vocês, amados. Mas como eu sou um homem obediente e temente ao Senhor, que a gente possa, assim como Davi. Pastor, tu és o último dos irmãos, do meio? Pensei que fosse o último, mas tá valendo. Foi tu o chamado, né? Tá valendo. Não ia dar certo, mas fosse tu o chamado, né? Porque, amados, quando Samuel foi até Jessé, ele chamou um por um, né? Um por um. E Samuel, quando aparece Eliabe, ele diz, é esse aqui, bonitão. Não que tu não seja bonito, tá, pastor? Mas vai dizer, mas não. Porque Deus falou para Samuel, vocês olham com os... Eu vejo com o coração. E aí ele fala, e todo mundo querendo almoçar ou jantar, né? Tá, mas tem mais um filho aí, né? Aí lembraram do Davizinho, mas tem o Davi. Cadê o Davi? Um perguntando para o outro, cadê o Davi? Tá onde? Cuidando das... Então traz ele aqui, porque esse é o que nós vamos ungir. Que a gente possa, amados, cada dia mais entender qual é o real chamado meu e de você.